Bolsonaro é um presidente abstrato. Ficou difícil entender o que é o conceito de abstrato, não é? Geralmente até a arte abstrata não é entendida ou compreendida totalmente. As pessoas até acham que é uma arte da enganação. O que seria uma metáfora perfeita para esse presidente que é a maior fraude que a gente já teve nesse país no cargo executivo. Mas não é porque você não entende arte abstrata que significa que ela é uma enganação. E não, eu não estou defendendo o Bolsonaro como se a gente o achasse ele uma fraude porque não o entendemos. Antes de prosseguir com o tema desse vídeo, eu vou explicar o mesmo método que eu uso para explicar aos meus alunos de 12 anos a diferença entre arte realista e arte abstrata. E você vai conseguir entender, a não ser que você seja menos inteligente que uma criança de 12 anos. Bom, se você for o Nando Moura ou o público dele, talvez você não entenda e eu tenha que transformar essa aula, sei lá, num episódio animado da Dora Aventureira. E correndo risco que você não entenda também. Ok, não fique bravo. Vamos a essa aula maravilhosa para entender o que é arte abstrata. Como explicar o que é arte abstrata? Eu sempre uso esse exemplo básico. Se você é um pintor realista e vai retratar o futebol, como você vai fazer o quadro? Você vai lá e desenha literalmente o jogador de bola. Quadro bonitinho no campo. Isso seria uma pintura realista. Ela diz o que ela é, você não precisa de muito esforço para entendê-la. Agora, se você é um pintor abstrato, como você representaria esse conceito abstrato que é difícil de explicar? Bom, simples. Eu também vou representar o futebol, só que dessa vez eu não vou deixar uma figura tão óbvia assim. Está lá a minha tela do quadro. Eu vou lá e faço umas linhas em movimento, umas gotinhas, um rastro de algo esférico, umas gramas voando. A pessoa vai lá, olha isso daqui, vê umas gramas, vê umas linhas em movimento, umas gotas, uma coisa esférica. Talvez ela não entenda. Só que ela lê no título que tem a ver com futebol. Aí ela vai ter que usar o cérebro, vai ter que usar o raciocínio e a criatividade para pegar essas coisas abstratas, sem forma, e tentar juntar no conceito realista. Por exemplo, as linhas de movimento podem representar o dinamismo, a velocidade de um jogo de futebol. Essas gotas voando, o suor, porque é uma atividade física. As gramas voando, dando a entender que se passa num campo, e a parte esférica, como se fosse o rastro da bola, o movimento da bola, o dinamismo da bola. E assim a gente tem um conceito abstrato de um jogo de futebol diferente daquele conceito realista da figura humana. Então, deu para entender mais ou menos o que seria arte abstrata. A arte abstrata nada mais, nada menos que é a desconstrução de uma coisa real, pegando os conceitos que às vezes não tem forma, como movimento, que a gente cria essa forma abstrata com linhas de movimento, muito usada nos quadrinhos, gota, dinamismo, o rastro da velocidade, como a minha mão aqui, eu vou retratar a velocidade, eu posso retratar daquele jeito que fica vários rastros. Você está vendo os quadrinhos? Seria todo o movimento que a mão fez, isso é uma maneira abstrata de representar o movimento. Assim, a arte abstrata é um conceito mais criativo e requer mais criatividade e raciocínio da pessoa. Por isso que quando você vê uma obra de arte abstrata, digamos que você ficou um pouco mais inteligente por ter que estimular seu cérebro do que você visse uma arte realista que já diz o que ela é. Então, vocês entenderam a diferença entre arte abstrata e realista? Então, por que eu considero o Bolsonaro um presidente abstrato? Bom, porque ele está bem longe do que parece um presidente real. Por exemplo, como ele assinar coisas sem saber o que é e depois a sua equipe ficar desesperada tendo que corrigir, dizer que ele se enganou e fazer eufemismo como ele estava muito atarefado e não percebeu o que estava fazendo. Como ele falar coisas de aposentadorias completamente diferentes do que a equipe que cuida da reforma da Previdência fala. Como ele fazer editais bizarros sobre reformulações de livros didáticos, não precisar mais conter referências bibliográficas, poder ter erros históricos, erros sem nenhuma comprovação científica, só com achismo e sem falta de comprovação, como ficou claro na emenda que ele queria passar. E como ele viu que pegou tão mal, ele não tem nem a capacidade mental, a humildade ou a moral de assumir os seus erros e tentou botar a culpa no governo anterior, no Temer, que por mais bizarro que o Temer seja, nem ele acha que é tão burro a ponto de fazer um edital desse.
Ou seja, Bolsonaro, além de tudo, é um covarde. Além de tudo, ele engana os trouxas que votam nele. Eu não sei nem como ele conseguiu se sair dessa. Acho que ele nem conseguiu, porque o povo parou até de defendê-lo em vários pontos. Vão gastar muita retórica, vão ter que fazer muitos jogos de palavra e vão ter que relativizar muito conceito para tentar passar pano e defender esse cara que eu já falava há mais de 7 meses quanto fantoche ele era. Esse meme que assumiu o cargo como presidente, que era um comentarista de super pop e participava de programas sensacionalistas e demonstrava claramente que não tinha capacidade intelectual, mental e muito menos equilíbrio emocional para governar, quiçá, uma cidade que dirá um país tão complexo quanto o Brasil, que não é feito para amadores. E antes que diga que eu estou exagerando, ele próprio já deixou claro desde a sua campanha que é incapaz de pensar em vários temas complexos e por isso ele deixa, na maior autonomia, pautas complexas como economia, justiça, segurança para pessoas como Guedes ou Moro. Para a meia dúzia corajosa que assiste meu vídeo e é um bolsominion ou votou no Bolsonaro, como vocês se sentem sabendo que seu presidente é uma marionete? Que ele come na mãozinha desses 2 ministros porque ele não tem, quiçá, competência maior para questioná-los em nada. Então ele tem que assumir, arcar e aceitar qualquer coisa que eles falam, porque ele próprio já deixou claro que ele não entende tanto quanto eles. Então que moral ele tem para questionar qualquer coisa se ele não sabe nem o básico de nada? E o que o conceito abstrato tem a ver com tudo isso? Você deve estar se perguntando. Bom, o oposto do abstrato é o realismo, é o real. Um presidente real manja de todos esses assuntos complexos e ele tem ministros para ajudá-lo a conduzir o país em todas essas pautas. Bolsonaro tem ministros para pensar por ele e fazer o trabalho por ele, um trabalho que ele não entende nada. Bolsonaro se sente o monarca e delega cargos de funções para pessoas fazerem coisas e depois ele vai lá com seu cetro julgar se está certo ou não. Esse é o conceito de presidente do Bolsonaro. É um conceito abstrato que não existe. Qualquer país sério do mundo, um presidente entende todos esses assuntos. O ministro tem que entrar em relação com a própria ideia, com o próprio conhecimento do presidente, para que ambos conduzam junto o país para um ideal próspero e de acordo comum. Bolsonaro, ao contrário, não entende o básico de praticamente nada. Nesse sentido dessas pautas econômicas, por exemplo, Bolsonaro é um presidente abstrato, pois ele não representa a figura real de uma autoridade no assunto. A arte abstrata era uma oposição à arte realista. Exatamente, Bolsonaro é uma oposição a um presidente real que tem o dever de ter o conhecimento básico sobre todos esses assuntos complexos de um país. Bolsonaro é um presidente abstrato, até como deveria se comportar um presidente realista. Quem o acompanha em suas redes sociais já percebeu que ele se comporta feito uma criancinha mimada, que fica compartilhando memes, rinhas de ego, fica fazendo chacota, um tremendo desequilíbrio emocional. Ele nem parece uma figura do executivo, ele nem parece que é um presidente e um líder de uma nação. Do jeito que ele se comporta, parece só um moleque na 5ª série. E é graças a isso que ele conseguiu admirações de gente como Danilo Gentili, que é idêntico, tem um equilíbrio emocional caótico, bizarro. Tanto é que até a diretoria de comunicações do governo ou algo assim teve que assumir o Twitter do cara porque ele estava passando uma vergonha pior do que o Trump já passava e já era chacota no mundo inteiro por se comportar feito um moleque e não um adulto maduro. Como o abstracionismo não tem o compromisso de representar a realidade, uma de suas características mais marcantes é ser um contraponto ao conceito de arte realista. Assim, as artes são mais conceituais e se afastam do que é conhecido como arte clássica. As obras abstratas podem ter relação com uma intuição e com a emoção, dando mais liberdade à expressão do artista. As obras abstratas não têm um comprometimento com o conceito de realidade ou transmitir a realidade. Ela pode estar sendo induzida apenas por um sentimento e não com a lógica ou razão. Perceberam toda a relação com a mentalidade do Bolsonaro? Vejam essa pesquisa do Datafolha. Perceba que quem votou no Bolsonaro não leu seus planos de governo e não fazia ideia do que ele queria, pois todas suas pautas estão em absolutamente oposição ao que o povo quer, ao que o povo deseja ou ao que o povo é. Ou seja, as pautas do Bolsonaro são coisas abstratas, fora da realidade do povo que ele governa.
Perceba que o abstracionismo é a melhor explicação para conduzir o pensamento do Bolsonaro. O abstracionismo vai ao oposto da realidade. Quando o Bolsonaro diz que vai combater o comunismo, que vai afastar o socialismo do governo do país, que vai combater a ideologia de gênero, ele está falando de coisas que não existem nesse país. Ou seja, ele está combatendo teorias, ele está combatendo ideias, ideais abstratos fora da realidade que realmente conduzem esse país. Até seus ministros, que foram indicados sem nenhuma competência técnica tão definida por ele, são ministros abstratos, pois eles combatem um idealismo que não existe. Damares, Ernesto Araújo, o ministro da Educação, com pautas abstratas fora da realidade do que realmente existe nesse país. Talvez podemos ficar tranquilos, pois como vimos, Bolsonaro quer combater um monte de coisa que não existe. No fim das contas, ele não fará nada, então a gente não precisa se preocupar. Para mim, ele é só um espantalho para servir de distração, enquanto uma mão invisível, muito mais, digamos, maléfica, conduz o país de acordo com seus interesses, que eu imagino que seja uma elite financeira, que a única questão do Bolsonaro ter sido eleito é por causa do Paulo Guedes, pois muita gente votou nele só por causa desse neoliberalismo que favorece quem? As elites. Eu sei que isso parece uma teoria da conspiração, eu odeio essas teorias de conspirações, mas quando eu vejo todas essas trapalhadas do Bolsonaro, como ele não faz nem ideia do que ele está assinando, como ele não entende conceitos básicos de nada, que está na linguagem do jurídico, que está na linguagem do executivo, do judiciário, que está na linguagem do Congresso, do Senado, que ele não entende esses termos mesmo estando lá há 30 anos, a gente percebe que o Bolsonaro está sendo conduzido por alguém. Mas eu não vou aqui ficar criando uma paranoia ou uma teoria da conspiração, embora eu sou quase convencido que Bolsonaro é só um fantoche, que ele está lá só para distrair as nossas atenções. Se vocês têm um contraponto melhor do que esse, por favor diga. Quem sabe um dia esse presidente abstrato resolve cair numa epifania e voltar a ser um presidente realista pela primeira vez, se comportar como um presidente realista e resolva abrir o jogo e dizer quem é que está conduzindo de verdade seu governo, quem é que está com essa mão entochada nele, usando como uma marionete, e assim a gente descobre que não era uma paranoia, que não era uma teoria da conspiração, porque faz muito mais sentido acreditar nessa teoria abstrata de que Bolsonaro é só um fantoche combatendo abstracionismos e conceitos inexistentes, e que na verdade tem uma elite muito mais nefasta por trás. Eu sou professor de arte e cartunista Raposa, utilizando as linguagens das artes plásticas para tentar dar um sentido ou não, ou demonstrar o quanto caótico e fora da realidade é esse governo, que a gente nunca teve nada parecido no país. Se você gostou, curta, compartilhe e por favor comente. Eu não peço essas coisas, mas eu percebi que quando eu peço, essa interação aumenta e canais pequenos como o meu precisa dessa interação. Abraço!